Meu irmão e minha irmã, hoje 19º domingo do tempo comum, hoje dia 13 de agosto. Vamos então escutar o que nos diz o evangelho do dia de hoje, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Este episódio que nós vemos hoje é rico de significados teológicos, dogmáticos, é rico de profundidade espiritual. Porém, alguns detalhes que podem nos ajudar a compreender um pouco melhor. O primeiro versículo, este que narra que Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e atravessarem o mar, é como se fosse um tipo de trailer. Sabe quando a gente vai assistir um filme e antes assiste o trailer, que é um resumo do filme todo? Este episódio é como se fosse um trailer, no sentido de que Jesus tinha multiplicado os pães, tinha dado o exemplo aos discípulos dizendo: "Agora dai vós mesmos de comer." Jesus então passou para os discípulos a missão deles. Agora obriga que entrem na barca sozinhos para dizer: "Agora é com vocês." Manda que atravessem o mar. O mar para eles, para aquela gente daquele período, é símbolo do mal, símbolo do desconhecido, símbolo do medo, símbolo das contrariedades. Os discípulos, nesta missão a sós, têm que atravessar tudo isso para chegarem até a outra margem. A outra margem era o país dos que não acreditavam, o país dos pagãos, era uma terra nova, toda para ser evangelizada. Todo este episódio simboliza, então, qual deverá ser a missão dos discípulos, uma vez que Jesus ressuscite e vá para junto do Pai. A missão dos discípulos é, então, sozinhos, aparentemente, atravessarem as dificuldades para levarem o Evangelho àqueles lugares aonde o Evangelho ainda não chegou. Além disso, este episódio que nós vemos dos discípulos que estão na barca em meio da noite, e Pedro, que quando vê Jesus, pede que vá até ele, simboliza a pequena fé de Pedro, vamos dizer assim, a infantilidade de Pedro, que quer resolver tudo com um toque de mágicas. Vê Deus que caminha sobre as águas, porque de fato o único que caminha sobre as águas é Deus, como já dizia o livro do profeta Jó, no capítulo 9, versículo 8, Deus é que caminha sobre as águas. Pedro, vendo Jesus caminhar sobre as águas, quer que tudo se resolva magicamente, que o vento pare, que as incompreensões acabem, que as dificuldades terminem, que Jesus resolva logo. Pedro quer mais. Pedro quer ser como Jesus, quer ser como Deus, que eu também possa caminhar sobre as águas, que eu possa ter este poder de acabar com as incompreensões, de caminhar sobre as dificuldades. O que é então que este evangelho pode dizer para nós neste domingo? Deus quer que o seu reino seja implantado e cresça neste mundo. De fato, nós rezamos a oração que Jesus nos ensinou: "Venha a nós o vosso reino." Ou seja, o reino de paz, de justiça, de amor, um reino que não há divisões, não há separações, um reino como Deus criou o homem e a mulher no início, no livro do Gênesis. Porém, este projeto, este reino, aos olhos do mundo, parece só um barquinho, uma barca de madeira frágil,
que em meio às dificuldades, em meio às coisas do mundo, parece que não vai ter forças para chegar até o outro lado, para cumprir o seu papel. De fato, o mundo nosso grita, o mundo tem uma voz que quer nos tirar do eixo, que nos assusta, que nos assombra. O mundo não está feliz que o Evangelho seja anunciado. Pelo contrário, diz a primeira leitura de hoje do livro dos Reis, Deus é aquele que aparece com a leve brisa, é aquele silencioso, é aquele paciente, é aquele com calma e tranquilidade, que sabe que devagar, devagar, o seu reino vai ser sim implantado neste mundo. Além disso, nós podemos nos questionar depois de ouvir esta passagem do Evangelho. Eu entrei na barca de Jesus? Ou me contentei em ficar na margem, na beira, só olhando os outros que entraram na barca? Se eu entrei na barca, eu estou ajudando a remar? Ou Jesus está remando por mim, como diz a música do Padre Zezinho? Ou pior, não estou remando, estou só admirando e dando ordens para os outros remarem. Quando vou pescar, depois que entrei na barca, se a minha rede volta vazia, me contento e digo pior para eles que não quiseram escutar? Ou, como Paulo na segunda leitura de hoje, estou disposto a me oferecer em sacrifício a fim de que o projeto do reino de Deus seja implantado na terra? Estou pronto para dar a minha vida para os meus irmãos para que mudem de vida. Meu irmão, minha irmã, este evangelho nos questiona muito, nos agita, nos abala, tira do nosso eixo, ao ver que Jesus nos obriga a entrar na barca e ir para a outra margem, atravessando as dificuldades do nosso dia a dia. Que a gente não desista, que a gente não caia na tentação de querer que Deus haja milagrosamente, ou pior, de que a gente queira agir como Deus, caminhando, passando por cima das dificuldades. Que em meio às dificuldades a gente possa chegar até o outro lado. Possa fazer com que o reino de Deus, o reino do amor, da justiça, da paz, possa ser sim implantado, começando na nossa casa, no nosso meio, com os nossos parentes, a fim de que toda a nossa sociedade possa experimentar esta presença do Senhor. Que a bênção de Deus chegue hoje sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.